Estou gravando esse vídeo com algumas considerações sobre o projeto Biblox número 3. No projeto Biblox número 3, nós vamos trabalhar com polegadas, diferente do projeto que nós fizemos, o Biblox número 1, que nós trabalhamos a maior parte, trabalhamos em centímetros. Então aqui vou fazer uma revisãozinha de algumas considerações que devemos nos atentar quando trabalhamos em polegada. A primeira delas é entender a medida, tá? A medida da régua. Aqui eu coloquei numa escala ampliada, então esse segmento aqui, ele tem 1 polegada, né? Se a gente observar na régua, vai ser isso daqui. E aí a gente tem a medida aqui na metade, vai ser meia polegada, e cada risquinho aqui vai ser 1/8 de polegada. 1/8, e aqui é 1/4, depois aqui é 3/8, aqui é meia polegada. Depois aqui é 5/8, 3/4 de polegada, 7/8 e por fim 1 polegada. Então é dessa forma que há a subdivisão, né, do segmento de 1 polegada na régua, ok? Então, visto isso, a margem de costura que vamos levar em consideração para fazermos os blocos é de 1/4 de polegada, ok? Então, quando a gente trabalha aqui, por exemplo, aqui, ó, este bloco aqui, o tamanho desse bloco aqui acabado é de 12 polegadas, que nós fizemos o projeto, né? Já fizemos alguns blocos no projeto. Então, aqui eu tenho 12 polegadas. Se eu dividir essas 12 polegadas por 4 segmentos aqui, ó, 4 quadros, que eu tenho aqui, múltiplo de 4, eu vou ter que cada quadrado aqui tem que dar 3 polegadas. Tá? Então, quando é um quadrado simples, nós vamos trabalhar com a margem de costura de 1/4 de polegada, então precisamos acrescentar aqui meia polegada, que é 1/4 de polegada para cada lado da costura, ok? Então, dessa forma fica fácil fazer a conta quando trabalhamos em polegadas. Então, vamos acrescentar para a margem de costura meia polegada. Nós vimos aqui como se subdivide esse segmento de 1 polegada e vimos a margem de costura. Agora vamos trabalhar aqui com o triângulo perfeito. O triângulo perfeito, neste caso aqui, ó, nós precisamos de 2 triângulos para formar um quadrado. Ó, neste caso, uma das formas de se trabalhar esses 2 triângulos formando um quadrado é o que a gente tem feito aqui nos blocos, né? Nós fizemos já 2 blocos, já estamos no terceiro aqui. Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, o bloco de 3 polegadas. Vamos trabalhar 3 polegadas, aqui, ó, 3 polegadas. Vamos acrescentar meia polegada da margem de costura e vamos acrescentar mais 3/8 de polegada. Então, no total, nós temos que acrescentar 7/8 de polegada, fazendo as contas, que é meia polegada da margem de costura e mais 3/8, porque vamos fazer 2 triângulos formando um quadrado. Tá? Então, no final, vamos pegar o tamanho do quadrado e acrescentar 7/8. E para este bloco aqui, o C, né, aqui, nós fizemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 quadrados para formar 12 polegadas. Então, aqui, cada quadrado vai ser múltiplo de 2. Se o meu quadrado mede 2 polegadas, vamos acrescentar 7/8. Portanto, nós cortamos os quadrados de 2 polegadas e 7/8. Vou pegar aqui um dos quadrados e vou riscar a diagonal. Risquei aqui a diagonal. Vou colocar direito com direito aqui no outro tecido. Alfineto. E vou aqui costurar
um pezinho de máquina para cada lado dessa diagonal, ou seja, a distância aqui de 1/4 de polegada. Vou costurar dos dois lados e depois eu vou recortar essa diagonal. Eu costurei um pezinho de máquina para cada lado da diagonal riscada e aí agora eu já cortei aqui a linha que eu risquei. Eu vou obter 2 bloquinhos desta forma. Certo? Aí eu vou passar ferro agora. Aí nós precisamos verificar se nós vamos tombar a costura ou se vamos abrir. No projeto Biblocks eu estou aconselhando a abrir as costuras. E para isso eu usei um ponto de máquina para costurar em torno de 1.8 ou 1.9, bem pequenininho, para eu poder abrir com segurança e não desmanchar essa costura. Tá? Então eu vou passar ferro. Para passar ferro nós vamos só pressionar, não vamos ficar alisando muito para não ficar abrindo o tecido, a trama do tecido, tá? Então eu vou passar e depois eu vou dar uma refilada neste bloco. Passei a ferro, agora eu vou refilar. Para refilar, nós vamos colocar aqui, eu tenho essa reguinha, essa régua de polegadas pequenininha, quadrada, tá? Então essa régua ela tem uma linha na diagonal aqui, 45 graus, aqui, certo? Então eu vou colocar a linha diagonal aqui na costura e vou refilar. Ele tem que dar 2,5 polegadas, tá? Eu posso cortar esse biquinho, dar uma refilada. Aqui o outro lado também, só que agora eu vou colocar a linha na diagonal e vou colocar aqui no 2,5 polegadas. Tá vendo? Aqui e aqui. E aí eu posso cortar. Sai bem uma rebarbinha aqui do tecido, tá? E vou fazer o mesmo procedimento. Tá, refilei e assim eu obtenho dois quadradinhos de triângulo perfeito. Para fazer esse tipo de bloco, então este quadrado aqui, ó, nós precisamos de 4 triângulos para formar um quadrado, né? Então, para eu calcular esse bloco, por exemplo, aqui, se eu fizer um bloco aqui de 6 polegadas, então cada quadrado aqui vai ter 2 polegadas, ok? Acabado. E nós já fizemos essa parte aqui, né? Que são 2 triângulos formando um quadrado. Agora, essa parte aqui, nós vamos precisar acrescentar. Então, eu vou calcular aqui o tamanho do bloco, 2 polegadas. E vou acrescentar a margem de costura, que nós vimos que acrescentamos meia polegada, né? Que é 1/4 de polegada para cada lado. Então, eu vou acrescentar mais meia polegada da margem de costura e vou acrescentar mais 3/8 de polegada para cada diagonal. Então, como aqui nós temos 2 diagonais no quadrado, então nós vamos acrescentar, somando tudo, vai dar 1 polegada e 1/4. Então, eu tenho o quadrado, 2 polegadas, então eu vou acrescentar mais 1 polegada e 1/4. Então, eu vou ficar com 3 polegadas e 1/4, ok? Que é esse tamanho que nós cortamos no nosso bloco. Eu peguei aqui, ó. Então, cortei 3 polegadas e 1/4, né? Do cálculo que nós já fizemos. E vou riscar aqui a diagonal. Então, eu vou colocar sobre uma lixa, risquei a diagonal aqui, uma régua, ok? Vou colocar direito com direito aqui
direito com direito do tecido aqui, alfineto. E aqui também eu vou costurar 1/4 de polegada para cada lado desta linha aqui, da mesma forma do outro caso, né? Só que na hora de cortar, eu vou cortar diferente, tá? Então, primeiro eu vou costurar aqui, depois eu volto para cortar com você. Aqui eu costurei, então eu costurei aqui 1/4 de polegada para cada lado. E agora eu vou recortar, só que antes eu recorto aqui. Eu vou recortar aqui a diagonal oposta. E agora sim, eu recorto a linha que eu risquei, a diagonal. E eu vou obter estes quadros aqui. Então, eu vou passar ferro e volto aqui para mostrar. Aqui, olha. Aí, eu vou ficar com 2 partes viradas para este lado e 2 partes viradas para este. Certo? Aí, eu vou montar. Então, esses dois aqui, ó, não dá certo, ó. Tá vendo? Que coincide. Então, eu tenho que pegar o outro lado aqui, ó. Certo? Então, esses dois aqui formam um, e esses dois aqui vai formar outro quadro. Aí vai depender do tipo de bloco que eu tô fazendo, né? Então, muitas vezes a gente aplica a técnica e aí sobra alguns pedaços porque precisa compor o bloco direito, ok? Então, é isso, tá? A técnica fica desse jeito. Eu vou, então, emendar aqui na diagonal, e aí eu refilo o bloco, né? É para ele ficar com 2,5 polegadas refilado, ok?